Armadilha é o mais novo filme de suspense do diretor M. Night Shyamalan, e o filme faz jus ao nome, porque se você procura por um bom filme de suspense, bem elaborado e bem executado, esse aqui é uma verdadeira cilada. Se você quer saber o porquê, fica comigo nessa crítica sem spoilers. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Como eu disse, esse vídeo aqui não vai ter spoilers, só lá pro final do vídeo, quando eu for explicar o final do filme, mas antes disso, pode deixar que eu te aviso, beleza? Antes de falar o que eu achei do filme, bora falar sobre o que se trata Armadilha. Aqui no filme, nós acompanhamos Cooper e sua filha Riley, que estão em um show de uma cantora pop que a menina é muito fã. E o que deveria ser um dia divertido acaba se tornando um dia de muita aflição e muita tensão para o Cooper. Porque logo ele descobre que todo esse show foi montado como uma espécie de emboscada para pegar um serial killer. E chocantemente, esse serial killer que a polícia tá tentando pegar é o Cooper. E ó, isso não é spoiler não, porque tem nos trailers, tem nas sinopses, então não me xinga aí nos comentários. Tá bom. Mas enfim, como essa armadilha é feita para ele, a gente acompanha toda a sua jornada de tentar escapar ali do local do show ileso sem que ninguém descubra sua identidade. Galera, quanto mais eu penso do filme, mais eu percebo como ele foi uma armadilha pra mim. Eu tava com uma boa expectativa antes de assistir ao filme, mas agora eu não vou mentir pra vocês. Foi bem frustrante e bem decepcionante. Ih, rapaz. O filme tá bem abaixo do que eu esperava e quanto mais eu reflito sobre, mais eu vejo o quanto esse filme tinha potencial para ser bem melhor. Cá estamos nós, mais uma vez, com uma boa ideia do diretor, com um filme que traz uma boa proposta e com um grande potencial, mas que na sua execução tem tantas falhas em tantos quesitos que chega a ser bem frustrante. Assim como a maioria dos seus filmes, eu acho que o ponto alto aqui em Armadilha é a tensão construída pelo Shyamalan. Isso, mais uma vez, é muito bem feito aqui e consegue até te manter interessado ali na trama e do personagem, que a propósito é bem interessante e também tem uma ótima performance por parte do ator. Mas tirando isso, o filme tá cheio de diálogos totalmente desconexos e que parece que foi escrito por uma pessoa que não tinha a mínima noção de como que funciona uma conversa, um diálogo entre dois adultos. Sério, é bem estranho. Que merda, hein? Sem falar que esse filme aqui tem muita coisa desconexa num geral. Tem várias cenas que não fazem muito sentido, que tá sobrando ali no filme e que parece até que vai ter alguma importância narrativa mais pro final, mas que tá só ali por estar mesmo, o que é bem estranho também. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, a Armadilha também tá cheio de furos de roteiro, cheio de resoluções de problema que aparecem exatamente no momento que o protagonista precisa, e como eu já comentei antes, parece que quanto mais eu penso no filme, mais erros surgem. E à medida que o filme se encaminha pro final, aí que tudo desanda mesmo. Sério, eu fiquei bem frustrada. Mas assim, gente, esse não foi o pior filme que eu já assisti. Apesar de tudo que eu tô falando até agora, eu ainda consegui aproveitar o filme. Como eu falei, a tensão e o suspense construído aqui pelo Shyamalan até que é bem feito. E é até instigante acompanhar o Cooper para tentar entender e ver como que ele vai conseguir ou não escapar dessa emboscada. E já sabendo do fato que o diretor adora colocar plot twists em seus filmes, você acaba criando algumas teorias enquanto assiste. Se perguntando se vai ter alguma pegadinha a respeito do Cooper ou mais alguém ali da trama, o que acaba sendo bom. Mas se você é uma pessoa que não conhece esse histórico do diretor, talvez você não se envolva tanto assim. E já que eu toquei nesse ponto, se você é uma pessoa que vai assistir ao filme já esperando por um plot twist, olha, eu só posso te dizer que esse aqui é o menos inspirado do diretor e eu nem sei se dá pra dizer exatamente que isso aqui foi um plot twist. Enfim, de uma maneira geral, eu até acho que a Armadilha pode agradar uma pessoa que seja menos exigente. E se você assistir sem parar pra analisar alguns detalhes também. Caso contrário, você vai ver tanto furo e tanta coisa sem sentido aqui no filme que você vai acabar se frustrando.
Foi meio isso que aconteceu comigo. Já me conta aí nos comentários se você vai assistir Armadilha, se vai dar essa oportunidade, e se assistiu, me conta aí também se você gostou e se concorda comigo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e já fique sabendo que a partir daqui esse vídeo vai ter spoilers porque eu vou comentar sobre o final do filme. Então, fique por sua conta e risco. Bom, pessoal, vamos ser sinceros, não tem muito o que explicar aqui em Armadilha. O final é bem claro, pelo menos pra mim. Mas, mesmo assim, vamos comentar sobre tudo que aconteceu ali, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Então, o ponto principal aqui que a gente deve comentar é sobre o plot twist. Que, pra ser bem sincera, como eu comentei ali na parte sem spoilers, pra mim nem dá pra ser considerado exatamente um plot twist. Eu acho que o verdadeiro plot twist aqui nesse filme é que a gente tava esperando um plot twist, pelo menos eu estava, e aí não teve esse plot twist. Ele tem toda a razão. Enfim, bora lá falar sobre o que seria esse plot twist. A grande revelação aqui do filme foi como que a polícia e o FBI ficou sabendo que o serial killer, o açougueiro como era conhecido, estaria ali no show da Lady Raven. Mais cedo no filme, a gente vê a própria Lady Raven comentando lá na casa do Cooper que o assassino, o serial killer, acabou deixando passar despercebido o bilhete em uma das suas cenas de crime do show. E aí todo mundo já se tocou que o assassino estaria nesse seu show. Esse comentário fica ali vazio na parte, até porque ele não podia comentar nada, o Cooper, a respeito disso. Mas lá no final do filme, quando o Cooper volta à sua casa depois de escapar de várias maneiras da polícia e até da Lady Raven que ele estava perseguindo, ele acaba questionando a Rachel ali, a sua esposa, e é quando é revelado que, na verdade, ela andava desconfiando já do marido. Primeiro ela achava que ele estava tendo um caso com alguém, mas ao perceber que ele sempre estava distante e com o cheiro de produtos químicos em sua roupa, ela começou a acreditar que ele poderia ser o assassino. Mas no fundo, ela não queria acreditar nisso e ela meio que tentou fazer com que a polícia provasse o contrário. Foi quando, em um dia, ela seguiu ele e acabou indo nesse local de uma das suas cenas de crime, uma das suas casas que ele ficava lá, armando seus planos de quem seriam suas próximas vítimas. Ela foi até lá, seguiu ele. Quando ele saiu do local, ela entrou e deixou o bilhete do show ali para que a polícia encontrasse. Ela fez uma ligação anônima, a polícia foi até o local, encontrou o bilhete e eles armaram toda essa armadilha para pegar o assassino lá no show. E para quem não entendeu muito bem quais eram os padrões de pessoas que a polícia estava investigando lá no show, quais eram os tipos de homens que elas estavam parando para olhar, fala bem rápido numa cena do filme que quando eles foram até lá e localizaram esse bilhete, eles ainda conseguiram puxar uma das câmeras de segurança de um local ali próximo. E foi quando eles conseguiram ver a altura do homem mais ou menos e conseguiram ver que ele tinha uma tatuagem no seu pulso. Então eram esses detalhes que eles estavam procurando na pessoa porque eles não tinham conseguido ver exatamente o seu rosto. Mas enfim, o grande plot twist é que a polícia não descobriu nada sozinha, mas sim foi uma pista deixada pela própria Rachel, que ainda não tinha certeza do envolvimento de seu marido nesses assassinatos, mas ela tinha uma certa desconfiança, deixou aquele bilhete lá e fez com que a polícia fosse atrás, mas no fundo, ela tinha esperança de que estivesse errada. Mas, como a gente viu, ela não estava. O marido realmente tinha uma vida dupla e naquele momento ali do final do filme, ele tinha a intenção de matá-la e depois de se assassinar também. Porque na cabeça dele, dessa maneira, ele iria matar o monstro que existia dentro dele. De certa forma, era como se ele visse que ele eram duas pessoas mesmo separadas. A pessoa boa, que tinha uma família, que cuidava dos filhos, e esse monstro que ele tinha que liberar de vez em quando. De certa forma, eu até tenho que comentar que isso está um pouco envolvido com o trauma dele de criança, que daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre. Mas antes disso, vamos falar sobre um outro plano que a Rachel teve ali e que foi muito importante até para prender o Cooper na cena final do filme. No momento em que o Cooper sai com a Lady Raven tentando levá-la para algum lugar para matar ela depois, e ele entra no carro da sua esposa, ele acaba levando uma malinha com ele, só que como a gente viu, ele acabou não levando a Lady Raven, saiu do carro, a gente não vê o que acontece depois, mas pelo jeito ele acabou deixando passar isso despercebido, deixou essa mala lá dentro do carro, e a Rachel comenta que ela encontrou essa bolsa, encontrou tudo que tinha lá dentro, e foi quando ela encontrou um dos sedativos
métodos que ele usava em suas vítimas. Ela colocou na torta. E eu vou ser sincera pra vocês, eu não entendi muito bem se ela colocou esse sedativo exatamente ali no momento em que eles estavam conversando e ela tem a ideia de dar a torta pra ele comer e ele acabar se sedando, né? Eu acho que não foi isso, porque não deu tempo de fazer isso tudo. Eu acho que ela já estava esperando que ele fosse retornar pra casa, já tinha preparado tudo isso, colocado o sedativo ali na torta, e foi quando ele a confrontou, ela já ofereceu logo a torta porque ela já tinha planejado isso tudo. Foi uma maneira arriscada, ela jogou tudo pra cima, mas eu acho que é o que faz mais sentido, tanto que a polícia, logo depois que ele come a torta e começa a passar mal ali, a polícia já entra e prende ele. Então eu acho que já era tudo meio que combinado. Ela já tinha a ideia de fazer isso, já imaginava que ele fosse voltar e talvez, provavelmente, era algo que a própria analista, aquela mulher lá de cabelo branco, que eu não vou lembrar o nome dela agora, tinha imaginado que iria acontecer. Porque como ela analisava as pessoas, os perfis, ela imaginava que como ele não tinha sido pego até o momento, provavelmente o próximo passo dele seria voltar até a casa para se vingar da esposa. Isso não foi exatamente dito no filme, nem declarado, mas foi a minha interpretação e eu acho que é o que faz mais sentido. Comenta aí embaixo se vocês concordam comigo ou não. Bom, e ainda bem que a Rachel fez isso de colocar o sedativo ali na torta, né? Porque senão o Cooper iria matar ela de machete. Ia ser bem tenso. Eu fiquei um pouquinho tensa nessa cena. Eu falei, meu Deus, ele vai matar ela? E por isso que eu tava achando ela muito tranquila de comer ali a torta. Mas enfim, o que realmente importa aqui é que ela sedou ele já ficou daquele jeito ali. E aí tem uma cena muito importante antes da polícia ali de fato prender ele, que ele começa a alucinar e ver a sua mãe, uma coisa que já tinha acontecido em alguns momentos do filme. E pode ser que para algumas pessoas não tenha ficado muito claro isso, mas não é tão difícil assim de entender. O que acontece é que em alguns momentos do filme foi falado, até pela própria analista ali de perfis de pessoas, que provavelmente esse assassino tinha algum trauma de infância, provavelmente ligado à sua mãe. E o que deu para entender, num geral, é que o Cooper sempre teve um lado meio ruim, de uma pessoa ruim, e a sua mãe sempre o repreendia muito e tentava controlá-lo. E aí ele tentava controlar esse outro lado dele, mas ele não conseguia controlar esses impulsos. E uma representação mais ou menos disso é que em vários momentos do filme, quando ele alucinava ali com a sua mãe, era um momento que esse outro lado do monstro que ele tinha dentro dele estava querendo sair e ela aparecia para tipo tentar repreendê-lo. E ali naquele momento do final, quando ele começa a alucinar vendo ela, a personagem da analista de perfil estava se passando pela mãe dele também, dizendo coisas que, de certa forma, agradava a ele. Ela estava tentando controlá-lo. Essa era uma coisa que ela sabia que funcionaria com esse tal assassino. E foi algo que a gente viu um pouquinho antes do filme, no momento em que o Cooper tenta levar a Lady Raven lá no carro. Se vocês lembrarem bem, ela começa a falar como se fosse a mãe dele, porque essas eram instruções que a analista de perfil tinha passado. Tentar repreender esse assassino com algumas falas que seriam bem ditas pela sua mãe. E aqui é um chute meu, tá, galera? Eu não tenho certeza se isso aconteceu, mas é bem provável que o próprio Cooper tenha matado a sua mãe em algum momento no passado. Mas isso aqui é só um chute, porque eu acho que ela tá morta. Pode ser que ela tenha morrido até por motivos próprios, por alguma doença ou alguma coisa, mas a lembrança dela sempre existia em sua mente e ela era meio que segurava ele para não responder aos seus impulsos, mas a gente viu que ele tinha esse outro lado, ele respondia a isso e ele via como uma parte de seu monstro. Provavelmente sua mãe comentava algumas coisas assim com ele também, e ele via que ele tinha que matar esse outro lado e a única maneira de fazer isso era se matando, e esse era o plano dele. Enfim, ele alucinava com a sua mãe, era um trauma de infância. Ali no final, a analista de perfil se passou pela mãe dele, fazia parte de uma alucinação, mas a mulher estava ali também se passando pela mãe dele. E agora que a gente já comentou sobre esse trauma com a sua mãe, suas alucinações e tudo mais, vamos falar sobre o que acontece ali no finalzinho do filme. Quando ele está sendo levado para a van, ele acaba parando para arrumar uma bicicletinha ali acho que do seu filho menor. E a gente vê lá no final do filme, quando ele tá na van, que naquele momento que ele parou para arrumar a bicicleta, na verdade, ele acabou tirando um dos ferrinhos da roda para poder se livrar. E a gente vê ele soltando as algemas e dando um sorriso bem
maléfico ali no final do filme, que para algumas pessoas talvez tenha ficado confuso, por que ele tá tão feliz, já que ele ainda vai ter que se livrar dos policiais, mas para mim ficou super claro que pra ele, como ele é meio perturbado da cabeça, de toda maneira ele vai conseguir se livrar. Ele já soltou as algemas, provavelmente vai dar um jeito de abrir ali a porta, e se ele não conseguir abrir por dentro, quando os policiais forem abrir, ele vai sair machucando todo mundo, assim como ele fez na hora lá dentro da casa, que ele até furou o olho de um policial lá. Vocês viram como ele tava? Ele tava drogado e mesmo assim fez aquilo. Achei meio exagerado, mas enfim, né? O que significa ali é que ele vai conseguir escapar, provavelmente, e tem algumas pessoas dizendo que talvez isso leve para uma sequência de um filme. Eu espero que não, eu não acho que isso abriu tanta margem para ter uma continuação, mas eu não duvido também que seja criado. Como tem ali uma perseguição de caça e rato com essa doutora, essa analista, e ele pode ser que o diretor ali, o M. Night Shyamalan, queira trazer uma sequência, assim como ele fez lá, com o corpo fechado, vidro, fragmentado e tudo mais. Ele queira fazer uma trilogia ou algo assim, mas eu espero que não. Eu acho que esse filme não abriu tanta margem assim e ele também não foi tão forte e potente pra isso. Enfim, foi isso que eu considerei aqui do filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês interpretaram alguma outra coisa, comenta aí embaixo que eu também quero saber. Comenta se vocês gostaram do filme, se vocês esperavam mais, se vocês concordam comigo. Se vocês discordam, tá tudo bem também. Coloca aí também que eu quero saber. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E ó, eu vou deixar uma sugestão aqui de um vídeo sobre uma série de suspense que é muito boa e eu aconselho a todo mundo assistir. Sério, assista o vídeo e assista a série. Muito obrigada e até mais!